A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Livro de Mateus, capítulo 5, verso 44-45. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de Deus Pai. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e também injustos. Querido irmão que está ouvindo essa mensagem pela Rádio Regional, ou você que posteriormente estará ouvindo essa mensagem pelo Facebook, pela internet, pelo YouTube. Aqui no Evangelho de Mateus, Jesus é muito claro e ele coloca uma condição bastante difícil para que nós possamos ser reconhecidos, como filhos de Deus. Ele pede para que nós amemos o nosso inimigo. E amar o nosso inimigo não é uma tarefa tão simples, não é uma tarefa tão fácil. Para um pai amar um filho, mais do que um prazer, mais que uma satisfação, você estabelece vínculos históricos, vínculos de muitos e muitos anos que são aperfeiçoados, que são fortalecidos com relacionamentos que muitas vezes com dificuldades, mas você fala que é sangue do seu sangue, capaz de fazer coisas imensas por conta de um filho, por conta de um pai, é capaz de perdoar, é capaz de fazer coisas que possa reforçar esse relacionamento íntimo, que é alguém que está próximo, um familiar, um amigo. Mas aqui a condição estabelecida por Jesus é justamente totalmente contrária a isso. Ele está falando assim, olha, vocês querem ser filhos de Deus? Vocês desejam ser recebidos por Deus como os vossos filhos? Então há uma necessidade que vocês amem aqueles que o perseguem. Vocês amem aqueles que te atrapalham, aqueles que te caluniam, aqueles que te roubam, aqueles que te colocam em situações difíceis, aqueles que trapaceiam, todos aqueles que você alimenta algum tipo de raiva, de ódio, ou que seja ao contrário, que te odeia, ou que tem raiva de você. Para que você possa ser recebido como filho de Deus, é necessário que você ame essas pessoas. E quando nós olhamos essa mensagem, quão difícil é fazer isso? Porque nós, na nossa condição humana, nós, na nossa condição de homens e mulheres carnais, isso conspira contra a nossa vontade. Porque a nossa vontade é fazer justamente o contrário. Nós queremos distanciamento, nós queremos que essas pessoas desapareçam, não façam parte nem do nosso campo de visão e muito menos fazer parte daquilo que os nossos ouvidos possam ouvir. Quanto mais longe, melhor. Quanto pior essas pessoas estiverem vivendo, nós até acabamos por alimentar alguma satisfação por conta disso. E aí Jesus, como ele veio para quebrar paradigmas, para mudar aquilo que para os homens parece exato, aquilo que é racional, nós vamos ter uma dificuldade muito grande de entender. E quando ele vai descrevendo nessa mensagem de Mateus, ele vai dizendo assim, olha, o sol, ele nasce tanto para as pessoas que são boas, como para as pessoas que são más. A chuva cai tanto para aqueles que são justos, como para aqueles que são injustos. Então perceba que na descrição oferecida por Mateus sobre aquilo que Jesus estava ensinando, ele estava mostrando que os benefícios oferecidos por Deus, ele contempla todos, independente de quem são. Se são bons ou maus, se são justos ou se são injustos. Mas aquilo que é determinado, aquilo que é ensinado por Jesus nessa mensagem, ela vai de encontro a nossa dificuldade, que é amar aqueles os quais não gostamos, aqueles que não gostam de nós. A pergunta é, como fazer isso? Porque na nossa condição racional,
Na nossa condição humana, isso é impossível. Mas quando nós olhamos para Jesus e nos colocamos na condição daqueles que contemplam a sua vinda, os seus ensinamentos, o seu legado, a sua morte e a salvação proposta por ele, nós vamos encontrar em Jesus um caminho para que possamos colocar em prática aquilo que ele viveu. E olhando para tudo que ele passou, nós podemos chegar nos momentos finais da sua vida e perceber que ele tinha sido entregue, né, por alguém que andava junto com ele. Ele tinha sido julgado injustamente por uma multidão manipulada. Ele sofreu açoites, ele foi esmagado pelo chicote, ele teve que carregar uma pesada cruz, ele teve os seus pés e mãos perfurados, uma dor indescritível. E ele olhou para tudo aquilo que estava acontecendo, naquela coisa dolorosa, naquele sofrimento, naquela sofridão que ele estava passando. Ele disse: olha, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus estava dizendo assim para Deus, olhando para os seus torturadores, olhando para os seus assassinos, olhando para aqueles que o entregaram, dizendo assim: Pai, perdoa eles, tenha misericórdia deles. E é isso que Jesus nos ensina, que nós precisamos carregar, nós precisamos alimentar dentro de nós um coração misericordioso, porque a misericórdia, ela é a ferramenta dada por Deus para que nós possamos caminhar, avançar e conseguirmos minimamente olhar para o nosso inimigo e termos misericórdia da vida dele. Não é uma tarefa fácil, não é uma atitude simples, mas é necessário que seja feita, porque a palavra está dizendo assim: amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Olhe para essa palavra e tenha ousadia, após ouvir esse relato, de pensar em pessoas às quais você não alimenta um sentimento de amor. Pelo contrário, alimenta um desejo de raiva e de destruição. Ore por ela, coloque essa pessoa diante dos teus olhos e mentalmente faça uma oração a Deus, para que Deus possa abençoá-la, para que Deus possa encher o teu coração de misericórdia e você possa interceder pela vida deste ou desta ou de muitos, de maneira que você possa alcançar o benefício de ser chamado de filho de Deus. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus.